Gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem... Ô, Jandinho, ainda muita gente assiste e não inscreve, né? Não se inscreve. Então, a gente vê isso daí que o pessoal assiste. Eu vou arrancar o dedo de vocês. A gente é feliz que vocês assistem, mas a gente precisa que vocês se inscrevam também no nosso canal, né? Eu acho. Isso. No mínimo. É mais do que uma honra estar aqui. Eu que sou um consumidor de podcast assíduo, quem me conhece sabe. E eu já assisto demais. E quando começou com essa ideia do teu papo de igreja, eu assisto desde o primeiro, né? Desde da conversa de vocês dois. Que sinceramente, se tivesse 4, 5 horas de programa, eu assistiria os 4, 5, porque eu caminhei muito ouvindo vocês na coisa. Então foi legal pra caramba. E de lá pra cá vem assistindo todos, né? Eu não vou saber falar a sequência, mas todos que vieram aqui foram... Foi demais, cara. E eu tava achando engraçado, porque o do Luizinho que eu assisti, eu não tinha visto a questão de seguidor dele, mas eu até então tinha visto o Vini. E o Vinícius também deu uma quantidade boa, né? Eu falei assim, nossa, cara, que massa. De repente, a hora que vai ver o Luizinho, olha... Ei, menino, saudade de ser. E por isso que eu comentei aqui no começo esse negócio da força do TLC. Porque no dia que a gente encerrou aqui a conversa, tinha questão de 150 e poucas visualizações, entendeu? No outro dia já bateu 200. Quer dizer, o pessoal... Porque assim, o podcast é um conteúdo on demand. Entendeu? Então, tipo assim, a gente produz esse conteúdo, tá sendo produzido aqui hoje. Ao vivo, mas depois pode consumir, né? Então o pessoal tá assistindo, tá acompanhando aí, vai mexendo no cabinho aí que para. Eu ia falar do Hammer. Eu já ia levantar na sequência. Traduzindo, não mexa no microfone. Fique longe. Ele capinha de longe. Aí, ó, voltou, sumiu. Pra mim tá não. Não, você tá? Só um segundinho. Não, pra nós tá não. Aí, agora foi. Era a mãozinha aqui, ó. La mão de Deus. La mão de Deus. Então, como eu tava falando, o podcast é um conteúdo on demand, que a gente produz ele aqui agora, o pessoal tá participando, tá assistindo, tá interagindo com a gente em tempo real, isso é muito legal. Só que também ele vai ficar ali gravado e disponível para quem quiser assistir futuramente. Entendeu? Então, tipo assim, isso é conteúdo on demand, que é o forte da Netflix, né? O Disney Plus, a Amazon, né? Então, tipo assim, conteúdo on demand, entendeu? Que a gente produz ele ao vivo, mas ele fica disponível ali e o pessoal vai assistindo conforme tem a disponibilidade. Porque se a gente pegar aí, até algum tempo atrás, se a gente queria assistir um filme... Ou tinha que ser na tela quente ou na sessão da tarde. Tinha que esperar a hora, né? Nossa, certinho. Tinha que esperar acabar a novela, o futebol. Isso. Pra assistir, assistir o filme. Não é mesmo? Não, era a coisa mais maluca que eu tava falando nesse final de semana, cara. Não sei se com isso acontecia com vocês. 2 coisas que eu fazia na sessão da tarde. Primeiro era quando você tava assistindo assim, você queria saber qual episódio que tá... Qual episódio? Qual é... A parte. Qual intervalo que qual tava. parte que tava. Qual parte que tava. Pra mim ver se eu ia continuar assistindo ou não. Porque aí depois eu sabia que ia passar mais pra frente, eu ia tentar assistir. Aí eu chegava lá assim, ficava assistindo, aí dava assim, tipo, parte 3. Aí eu, não vou assistir não. Até na parte 2 eu ainda assistia, mas dava parte 3, eu, não, vou assistir não. Já ia pra outro lugar. Agora a coisa mais gostosa do mundo, cara, era quando você tava assistindo assim, tal, fala assim, vai aparecer a parte, porque aparecia o símbolo da Globo aqui assim, né? Isso, aí você sabia, meio... e aparecia o nome, aí o nome do filme, que às vezes você queria saber o nome do filme e você perdia. Mas na hora que você tava assistindo, que assim, você falava assim, apareceu o símbolo da Globo, você ia ver, aí a mãe falava, ô Maurício! Aí você olhava assim, pera aí, mãe! Já tinha passado. Já foi. Você não sabia o nome do filme, que parte que tava, como é que... Aí tem que esperar o comercial de novo, o reclame. Reclame, né? Esperar o reclame. Reclame, isso. Acabava o reclame. Famoso reclame do Plim Plim. Ué, porque toda vez que entrava comercial no meio do filme, você reclamava. Entendi. Eu sei por causa disso. Você xingava, né? Não, mas ó... Pô, tá me atrapalhando aqui assistindo meu programa. Daí que saiu o reclame aqui. Provavelmente. O site. Provavelmente. Paga nós. E isso é uma coisa que eu vejo muito, né? O tanto que isso aqui tem o potencial de crescer, e eu falo assim, o quanto de gente que às vezes a gente imagina que pode estar sentado aqui nessa cadeira, sim, ou que o podcast pode chegar de alguma forma, porque assim, ó, te juro, eu vim de casa aqui, vendo vocês em algum lugar do Raléu, por exemplo, fazendo podcast ao vivo lá, numa coisa de acrílico, numa coisa assim, massa. As ideias, ó. A visão. Pega a visão. Não, eu pensei nisso na hora. Eu falei Como é que chama? Não sei. O quê? Pega a visão? Não, é o
O feeling, não? Não, tem um nome. Tem um nome? Da ideia. Ai, meu O Deus. insight. Insight, pega o insight. Insight. E aí eu vim Palavra imaginando. difícil. Anota aí. E aí eu vim imaginando, cara, quantas pessoas que às vezes vêm pro Raléu, por exemplo, que é aqui perto da gente, vem aqui visitar a gente, vem cantar aqui pra gente, tal, que é muito fácil da gente poder conversar, né? E às vezes até sem um custo, assim, bem dizer pra gente, fica muito fácil. Só que pra isso também precisa de ter o plim-plim, né? Precisa tem ter que o tem cash. Mas não vai chegar. Então, mas estrutura estamos caminhando. Sim. Estrutura Eu acredito tem. que assim, lógico, a gente começa pequeno e tudo tem que começar de baixo mesmo e subir uma escadaria, entendeu? A vida é uma escada, né? Pra tudo. Então eu acredito que a gente tá nos nossos primeiros degraus, né? Verdade. né, Braulino? Então eu acredito que Já em tá questão sendo de um melhor, tá ano, indo a bem. gente perseverando, a gente vai conseguir, se Deus quiser, chegar na onde o Maurício tá desejando. Amém. Entendeu? Então, Não, eu Quem tenho sabe cer- no ralé nós já tá chegando Não, lá, né? potencial e capacidade disso vocês têm. Isso é inegável. Mas o que falta também é um pouco do que vai vindo lá de fora pra cá, né? Que aí é o network que vocês têm Sim, e vai fazer sim. ainda mais, as pessoas colaborando. Daqui a pouquinho vai, eu tenho certeza, tipo, cara, eu tenho vontade de. Eu mandei pergunta pro Luizinho no último podcast, né? Uhum. E aí eu falo assim, cara, você quer pôr a mão aqui de novo? Desculpa, Pô, foi- desculpa. foi estranho. Quem, Você é igual eu? quem é músico não consegue. Foi estranho isso aí, mas o povo entendeu. Gente, só Estranho. Vamos lá. Gente, é papo de igreja, tá? Não pensa bobeira, não. Aí, eu vou até chegar um pouquinho pra frente agora. Aí. Enquadra aí. Caramba, o escudo do Capitão América tá 3D, cara. Acho que eu tô gordo. Não, mas e aí então, umas coisas que eu vejo muito em podcast, assim, que eu acho da hora, é justamente o lance, tipo, do chat. O pessoal tendo Isso. super chat e tal. Então isso incentiva Legal, a pessoa a começar a querer ajudar e a mandar a sua pergunta e tal. E isso, cara, se não agregar valor, de alguma forma tem que agregar valor em algum sistema. Pra gente, principalmente, que faz o conteúdo. Então, se de alguma forma agregar esse valor, que seja ou através de dinheiro, ou seguidores, ou... Um lanchinho. Um lanchinho. Queria agradecer a pizza de hoje, tava maravilhosa, Jandim. Obrigado, viu? Só não pode falar o nome porque não foi patrocinado, Não né? foi patrocinado, mas tava boa. E... e assim, mas agregar esse valor aí vai ser muito bom, cara. Mas eu tô falando porque, assim, de coração, quando vocês falou do projeto, você lembra que nós tinha falado? Nós tinha falado ano passado, começo do ano passado, uma coisa assim, que a gente tava no TLC, e aí eu falei assim, Brau, telecast, que lembra da telecast e tal. Você tenta pôr o cast, Aí eu né? comecei a fazer tal, até. E eu falei, nossa, Brau, dava pra fazer algum negócio desse. Só que, você conhece, o Janderson conhece eu e o Brau lá fundo, sabe o jeito que a gente é. Arruma 300 mil coisas pra Inventa fazer. um monte de coisa, mas E não aí faz você nada, acaba né? não fazendo. Não faz E nada. aí, cara, quando eu descobri que o Janderson e o Braulino ia fazer isso aqui, eu falei assim, cara, não é possível. Porque, sinceramente, eu assisto todo dia, assisto Flow, assisto Podpah, assisto A Deriva, assisto Space Today, assisto vários, cara, Space assisto Today, muita Tem coisa. muitos, Tem muitos. E aí, cara, mas assim, eu assisto de qualidade. E não é puxando a sardinha de vocês, não, mas eu assisto toda vez aqui. Quando eu não assisto ao vivo, principalmente porque o horário do podcast é o horário que eu tô trabalhando, o outro horário é o horário que eu tô caminhando. Então, por isso que eu gosto muito de... Essa é a conversa que eu falei do On Demand. É Eu vou- isso. entendeu? Você explicou o que é não, o on demand. Não, eu parecia... eu tava morrendo de rir, cara. Eu coloquei... Com quem que vocês estavam falando? Com o Paulinho. Aí eu peguei e coloquei no dia do Paulinho, porque eu falei assim, cara, isso aqui vai render muita história. Aí eu Ó, o do peguei... Paulinho foi da hora também. Tal, eu falei assim, quanto tempo? Todos foram muito bons. Cara, né? muito bom. 2 horas de podcast, eu falei assim, vou caminhar, não vou caminhar 2 horas. Mas beleza, eu vou sair pra caminhar aqui. E baixei lá no YouTube e tal, comecei a assistir, né? De repente tô caminhando. Cara, no meio da rua, eu tava passando perto do mercado que tem lá perto de casa. E eu rachando o bico de rir, chorando, ver vocês falar, sabe? Falando do povo da cozinha do JC. E falando cada coisa. Eduardinho. Nossa, cara, você falando do Eduardinho, falou tanta coisa. E eu chorando de rir, de repente olhar pro lado assim, os outros me olhando na rua e perguntando assim, por que será que esse louco tá bicho tá rindo? rindo. Mas, cara, porque foi justamente essa parte da facilidade. Tanto que, eu não sei se o Janderson lembra, mas o segundo convidado foi o irmão Francisco. Depois... Foi nós. Na verdade, tipo Viu assim, o aquele Capitão. episódio que fez eu e o Braulino
Foi um piloto, foi um teste pra gente testar a dinâmica, a estrutura, tudo, porque não sabia se... Imagina nós aqui com o irmão Francisco, o primeiro, tudo dá pau. Vamos testar primeiro. O irmão Francisco, você não pode dar pancada com ele, né? E foi tão natural o primeiro que poderia ter sido o primeiro, né? Poderia, mas... Foi muito legal. Mas todo podcast começa com um piloto, assim. Tem que ter o piloto, não, né? A série... Pilots. Mesmo. Você é acostumado a assistir série, Maurício? Muitos primeiros chamam piloto. Toda série, o primeiro episódio chama... Isso é regra. Não é um aqui, outro ali. Não. Toda série, o primeiro episódio se chama piloto. Todas. É pra ver se viabiliza o projeto, né? Pra ver a ideia, a estrutura, entendeu? Porque você pode pegar toda a série. O primeiro episódio é como se fosse uma sinopse. Sinopse? Como é que fala? Sinopse. O primeiro episódio de toda a série é como se fosse uma sinopse de um livro. Do que vai vir pela frente. Sim. Você cata o livro, você tem ali, né, aquela historinha que resume o livro pra você, todas aquelas páginas, numa historinha breve. O primeiro episódio da série é isso. E a coisa mais louca, por exemplo, que traz isso pra cá, né, é que assim, a série, por exemplo, nem sempre o que falou no piloto é o que vai acontecer durante a série toda. Tipo, eu tenho uma série que eu amo de paixão, que é o The Big Bang Theory. Essa série é maravilhosa. Só que, tipo, os personagens na primeira não tem nada a ver com o que acontece com o decorrer das 10 temporadas deles. Não tem nada a ver. A mesma coisa que vocês começaram, fizeram um piloto e falaram, falou. Vai ajustando. Aí começou o irmão Francisco, de repente no outro dia tinha uma pergunta, uma coisinha de pergunta que vocês fizeram. Tinha uma coisa que tem. Lá, cara, eu falei pro Brau hoje, falei que negócio de pergunta tem que estar aqui. Ou perguntar pro convidado, ele tira tema. Ou A Mari vai fazer uma pergunta especial. A Mari tem a carta Coringa hoje. Meu Deus. Pensa aí, Mari. Quem não sabe, Mariana é minha irmã e, por favor, deu medo agora. A Mari tem uma pergunta Coringa. Mas olha como que o papo é legal, entendeu? A gente vai viajando e vai surfando nele, né? Muito, muito bacana. E o Maurício tinha que ser assim, não podia ter roteiro. Não ia ter graça. Não. Que você é diferente, que você tem essas insights, tipo, de uma história, vai lá na outra, volta.